Parece que a gente está repetindo notícia do mês passado, mas não é não, viu? O desemprego voltou a subir no Brasil. A pesquisa feita pelo IBGE em todo o país revela que entre julho e setembro, o terceiro trimestre do ano, o percentual de desempregados foi o mais alto desde que essa pesquisa começou a ser feita em 2012. Vamos a São Paulo. Vou falar com Juliana Rosa, nossa editora de economia. Juliana, boa noite para você. O que mais te chamou a atenção dessa vez? Pois é, Leilane, todas as pesquisas vêm mostrando, né, o agravamento do mercado de trabalho no Brasil. Boa noite para você, boa noite você que acompanha a edição das 6. O que mais chama atenção é justamente essa piora contínua do mercado de trabalho no país, porque havia ainda uma expectativa de que no final do ano pudesse haver algum alento, porque normalmente é quando você encontra vaga temporária sendo oferecida para encomendas de fim de ano. Só que conforme vão chegando os números, a gente vai acompanhando aí o desemprego subindo e muito, justamente numa época em que o desemprego costuma cair com força, justamente uma mudança aí de paradigma. A repórter Cecília Flash mostra agora o retrato cruel dessa crise, as filas cada vez maiores por uma vaga de trabalho. Há quase 2 semanas vimos essa fila por emprego no centro do Rio. Eram 2.000 vagas disponíveis. Hoje, em Niterói, na região metropolitana, essa outra. Milhares de pessoas atrás de 6.000 vagas oferecidas por 20 empresas. Gente de todo o estado foi até lá. Só ontem foram mais de 35.000 pessoas que se estendiam por mais de 1 quilômetro de fila que percorria 6 quarteirões. Dá para ver que a conta não está fechando. Uma parte dos 9 milhões de brasileiros que estão buscando um emprego sem encontrar está aqui nessa fila em Niterói. Gente que está até mais de 2 anos procurando uma vaga de emprego, mas ainda assim se mantém otimista e persistente. Muita gente que está aqui chegou ontem à noite para tentar uma vaga. A Eliana chegou às 8h30 da noite para conseguir ser a primeira a ser atendida às 10 da manhã. O quanto que vale a pena ficar nessa fila esse tempo? Muito. Só em você ter seu emprego de carteira assinada, você não ter que depender de ninguém para pagar suas contas, para comprar suas coisas, vale muita coisa. A taxa de desemprego é a maior desde 2012, quando começou a ser divulgada a PNAD. E aumentou em todas as regiões quando comparada com o mesmo período do ano passado. Olhando os estados, a Bahia é onde a situação é pior. Já Santa Catarina tem o menor índice de desemprego. Não há geração de vagas suficiente para absorver a mão de obra que está procurando se colocar. Ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas desempregadas qualitativamente vem crescendo. Isso é a combinação de pessoas que perderam o emprego e pessoas que estavam paradas e começaram a procurar se empregar para tentar recompor o orçamento familiar. Não bastasse o cenário ruim para quem busca um emprego, quem consegue um está ganhando menos do que no trimestre passado. Mas quantia é o que menos importa para a maioria das pessoas. Qualquer coisa está valendo. O negócio é trabalhar, né? O importante é trabalhar, eu quero trabalhar. Bonitinho, com cara boa, né? Sorridente ainda por cima, cheio de esperança. Juliana, aumentou muito o desemprego entre os jovens, né? Pois é, um destaque aí da pesquisa, Leilane. O desemprego entre os jovens chegou perto de 20%. O desemprego normalmente é mais alto entre os jovens, aí por várias razões, entre elas é porque a rotatividade costuma ser maior, porque os jovens vão buscando, experimentando até conseguirem encontrar o que eles querem mesmo. Eles têm um vínculo menor com a empresa do que um adulto que tem uma tendência maior de ficar porque tem família, tem filhos. Agora, mesmo assim, é uma taxa de 19,7% de desemprego entre jovens. É uma taxa muito alta e segundo os especialistas. E teve uma aceleração significativa de 4 pontos percentuais entre o segundo e o terceiro trimestre. Então a gente vê uma aceleração rápida. A gente vai falar um pouco mais sobre essa piora do mercado de trabalho com o nosso convidado. A gente recebe aqui no nosso estúdio de São Paulo o Eduardo Zilberstein, que é pesquisador da FIP, especialista em mercado de trabalho. Eduardo, obrigada por ter vindo aqui. Obrigado, Vinha. A gente vê esse aumento aí preocupante do desemprego entre jovens. Já mostra uma deterioração maior também do desemprego dos adultos, dos mais velhos dentro de casa? Mostra. A gente até o ano passado via quase que uma fuga dos jovens do mercado de trabalho, né? Como a situação ainda era muito confortável, as famílias conseguiam se manter com o chefe, eventualmente mais uma pessoa, e os jovens podiam se dar ao luxo, ou por estudar, ou até para ficar em casa, podiam
não participar do mercado de trabalho. A gente falou muito do neném no ano passado também, né? E agora a gente está vendo um movimento contrário, né? Quer dizer, os pais ou perdendo emprego ou com receio de perder emprego, e aí os jovens acabam entrando no mercado de trabalho em busca de uma oportunidade para, enfim, ajudar no orçamento da família. E a gente vê, Eduardo, que esse jovem, ele está forçando o aumento da taxa de desemprego, porque só entra na estatística de desempregado quando você fala para o IBGE que você está procurando emprego, porque o número de vagas oferecidas até que está caindo pouco, mas há uma deterioração da qualidade, não é isso, de exatamente. emprego? Por um lado é isso, quer dizer, o jovem precisa dizer que está procurando a pessoa, precisa dizer que está procurando emprego, mas por outro lado, às vezes, o que a gente vê é que o emprego formal está diminuindo, né, num ritmo muito forte, e aumenta aquele trabalho mais precário, a pessoa por conta própria ou o trabalho informal, abrindo um negócio pequeno, né? Exatamente. E às vezes o negócio, quer dizer, você trabalha, eu trabalho, mas não é uma renda que não é frequente, que não é constante, então é um trabalho, mas não é o equivalente a um emprego, né? Então é uma deterioração também que a gente vê por esse lado. Que essa taxa não subiu mais, inclusive porque essas pessoas estão conseguindo ainda trabalhar de alguma maneira, né? O número de pessoas com trabalho hoje, ele é o mesmo de um ano atrás, né? Mas o número de pessoas com carteira assinada já caiu quase 1,5 milhão, deve fechar o ano perto de 1,5 milhão de pessoas. E aonde que é o fundo desse poço, Eduardo? Essa é a grande preocupação, né? A gente, ao longo do ano, todos os indicadores econômicos, a gente viu uma deterioração muito grande. As expectativas continuam piorando semana após semana, a gente vai vendo o que se espera para esse ano, o que se espera para o ano que vem, e a gente não vê alento, né? Não vê boa notícia, ainda não viu aonde está a luz no fim do túnel. E a gente estava até comentando, Leilane, que tem taxa de desemprego já ultrapassando os 10% no Nordeste, por exemplo, já passa de 10%. Na região Sudeste houve um crescimento forte, o maior crescimento. A gente vê que é um problema, então, que está bem espalhado pelo país, né? A sensação que eu tenho é que ele ainda... quando a gente tinha um desemprego muito baixo, quando ele estava lá 5%, subiu para 6%, 7%, ainda são taxas toleráveis, né? Mas quando a gente já chega em algumas regiões com desemprego acima de 10%, aí isso começa a ser, além de um problema econômico, um problema social também, né? Porque isso começa a afetar muito significativamente a vida das famílias. E a gente está começando essa nova fase. Tá aí, Leilane. É uma análise que tem preocupado todo mundo justamente pela força que veio esse desemprego agora esse ano e as expectativas preocupantes para o ano que vem também. Essas expectativas e as consequências que vêm a partir desse desemprego. Obrigada, Juliana. Agradece ao Zilberstein.